Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo da Sentinela, estudo 15, com o tema O que aprendemos com os milagres de Jesus. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que o Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Apenas lembrando, se você é novo, está se achegando aqui ao canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos com mais pessoas se você puder e não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, para que assim o YouTube ele possa entender que o conteúdo é bom e possa distribuir para mais pessoas. E temos também agora a opção Seja Membro. Então, se você quiser, se inscreva lá no Seja Membro, e também é uma forma de você ajudar o canal. Então, vamos para o nosso estudo, o tema central, o que aprendemos com os milagres de Jesus. O texto temático é o livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz: Ele andou por toda a região fazendo o bem e curando. O que veremos nesse estudo? Ele acalmou uma forte tempestade, curou doentes e ressuscitou mortos. É realmente emocionante ler sobre os milagres de Jesus. Esses relatos estão na Bíblia não simplesmente porque são interessantes, mas para nos ensinar importantes lições. Vamos rever alguns desses milagres e aprender lições sobre Jeová e Jesus, que fortalecem nossa fé e nos ajudam a identificar algumas qualidades que precisamos desenvolver. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Tente imaginar a seguinte cena. Estamos no ano 29, no começo do ministério de Jesus na Terra. Jesus, sua mãe e alguns discípulos dele foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná, que fica ao norte de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Maria, mãe de Jesus, é amiga da família dos noivos e, pelo visto, está ajudando a cuidar dos convidados. Mas durante o casamento surge um problema que poderia deixar a família e os noivos muito envergonhados. O vinho acaba. Talvez o número de convidados tenha sido maior do que estavam esperando. Maria rapidamente vai até Jesus e diz: Eles não têm vinho. Daí Jesus faz algo extraordinário e transforma água em vinho de excelente qualidade. Então a pergunta do 1: descreva a situação que levou Jesus a realizar seu primeiro milagre. Resposta: então Jesus, sua mãe e alguns discípulos eles são convidados para uma festa de casamento. Maria, ela é amiga da família dos noivos e pelo visto está ajudando a cuidar dos convidados. Mas só que o vinho acaba. Então Jesus faz algo extraordinário, transformando água em vinho de excelente qualidade. Leitura do 2 e do 3. Esse foi o primeiro de muitos milagres que Jesus fez enquanto estava na terra. Ele usou o seu poder para ajudar milhares de pessoas. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus alimentou de forma milagrosa 5.000 homens e, depois, em outra ocasião, 4.000. Se incluirmos mulheres e crianças, pode ser que o total tenha sido de mais de 27.000 pessoas. Nessas duas ocasiões, Jesus também curou muitos doentes. Imagine a alegria que aquelas pessoas sentiram ao serem curadas e alimentadas milagrosamente por Jesus. Podemos aprender muito com os milagres de Jesus. Neste estudo, vamos ver algumas lições que podem fortalecer nossa fé. Depois vamos ver como podemos imitar a humildade e a compaixão que Jesus mostrou quando fez esses milagres. Então a pergunta do 2 e o 3, parte A. Como Jesus usou o poder que tinha? Resposta: ele usou o seu poder para ajudar milhares de pessoas.
Então, em certa ocasião, ele alimentou de forma milagrosa 5.000 homens e, em outra ocasião, 4.000. Nessas duas ocasiões, Jesus também curou muitos doentes. Pergunta parte B. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Vamos ver algumas lições que podem fortalecer nossa fé. Depois vamos ver como podemos imitar a humildade e a compaixão que Jesus mostrou quando fez esses milagres. Subtítulo: O que aprendemos sobre Jeová e Jesus? Leitura do 4. Os milagres de Jesus nos ensinam lições não só sobre ele, mas também sobre Jeová. Afinal, foi Jeová que deu o poder para Jesus fazer milagres. Atos 10:38 diz: Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a região, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lembre-se também que em tudo o que Jesus disse e fez, inclusive em seus milagres, ele imitou de maneira perfeita o modo de pensar e o sentimento de seu Pai. Veja 3 pontos que podemos aprender com os milagres de Jesus. Então, a pergunta do 4. Ao estudarmos os milagres de Jesus, aprendemos lições sobre quem? Resposta. Os milagres de Jesus nos ensinam lições não só sobre ele, mas também sobre Jeová, pois foi Jeová que deu poder para Jesus fazer milagres. Leitura do 5. Primeiro, Jesus e Jeová nos amam muito. Quando Jesus esteve na terra, ele mostrou quanto amava as pessoas ao fazer milagres para aliviar o sofrimento delas. Em certa ocasião, 2 homens cegos imploraram a Jesus que os ajudasse. Jesus teve pena desses homens e os curou. Nesse relato, o verbo grego traduzido como teve pena indica um sentimento bem profundo, uma emoção intensa. Foi esse sentimento de compaixão e amor que motivou Jesus a fazer outros milagres, como alimentar famintos e curar um leproso. Podemos ter certeza de que Jeová, o Deus de eterna compaixão, e seu Filho Jesus nos amam profundamente e também sabem quando nos veem sofrendo. Dá para imaginar o quanto eles querem dar um fim a todo o sofrimento que a humanidade tem passado. Pergunta do 5. O que motivou Jesus a fazer milagres? Resposta. Tanto Jesus e Jeová nos amam muito. Então, quando Jesus esteve na terra, ele mostrou quanto amava as pessoas ao fazer milagres para aliviar o seu sofrimento. Então, Jesus teve pena e depois os curou. Leitura do 6. Segundo, Deus deu poder para Jesus acabar com todos os problemas da humanidade. Os milagres de Jesus mostram que ele tem poder para resolver problemas que nunca iríamos conseguir resolver sozinhos. Por exemplo, Jesus tem o poder de nos livrar do pecado e de todas as consequências que ele traz, como as doenças e a morte. Os milagres de Jesus provaram que ele pode curar todo tipo de doenças e até ressuscitar os mortos. Ele também tem o poder de controlar fortes tempestades e livrar as pessoas da influência dos demônios. Ficamos muito felizes de saber que Jeová deu a Jesus, Filho, todo esse poder. Pergunta do 6. Jeová deu poder a Jesus para fazer o quê? Resposta. Jeová lhe deu poder para que Jesus acabasse com todos os problemas da humanidade. Então, os milagres de Jesus mostram que ele tem poder para resolver problemas que nunca iríamos conseguir resolver sozinhos. Leitura do 7 e do 8. Podemos ter total confiança de que o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos para a terra. Os milagres que Jesus realizou quando esteve na terra, aqui na terra, mostram o que ele vai fazer como rei do reino de Deus.
só que numa escala muito maior. Veja só as bênçãos que nos aguardam debaixo do reinado de Cristo. Vamos ter saúde perfeita, porque Jesus vai eliminar todas as doenças e deficiências que têm causado tanto sofrimento para a humanidade. Ninguém mais vai passar fome ou ser afetado por desastres naturais. E vamos ter a alegria de receber de volta pessoas queridas que estão nos túmulos memoriais. Que milagre você aguarda com mais expectativa no novo mundo? Jesus demonstrou muita humildade e compaixão ao realizar milagres, e nós precisamos imitar essas qualidades. Vamos ver 2 exemplos disso, começando com um relato sobre a festa de casamento em Caná. Então a pergunta 7:8, parte A. Os milagres de Jesus nos dão total confiança de quê? Resposta: de que o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos para a terra, pois os milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na terra mostram o que ele vai fazer como rei do reino de Deus, só que numa escala muito maior. Pergunta parte B. Que milagre você mais quer ver no novo mundo? Então, uma pergunta pessoal. Então, depois deixe lá nos comentários a sua resposta. Eu, particularmente, desejo muito ver a ressurreição das pessoas e, principalmente, essa terra se tornando um paraíso. Subtítulo: Uma lição de humildade. Leitura do 9. Vamos iniciar fazendo a leitura de João 2, do 6 ao 10, que diz assim: Havia ali 6 jarros de pedra para a água, conforme exigido pelas regras de purificação dos judeus. A capacidade de cada jarro era de 2 ou 3 medidas de líquidos. Jesus disse a eles: Encham os jarros com água. E eles os encheram até a borda. Então ele lhes disse: Agora tire um pouco e levem ao diretor da festa. E eles fizeram isso. Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e lhe disse: Todos servem primeiro o vinho bom e, quando as pessoas ficam embriagadas, o inferior. Você guardou o vinho bom até agora. Quando o vinho acabou na festa de casamento, será que Jesus tinha a obrigação de fazer algo? Não. Não existia nenhuma profecia que dizia que o Messias iria milagrosamente transformar água em vinho. Mas tente imaginar como você se sentiria se estivesse no lugar dos noivos. Jesus deve ter sentido compaixão pela família, principalmente pelos noivos, e não queria que eles passassem vergonha. Então, como vimos no começo deste estudo, ele fez um milagre. Jesus transformou uns 390 litros de água em vinho da melhor qualidade. Pode ser que ele tenha feito uma quantidade grande de vinho para que a família pudesse usar depois ou para ser vendido e ajudar financeiramente aquele casal. Com certeza, os noivos ficaram muito aliviados com a ajuda que Jesus deu. Pergunta do 9. O que Jesus fez numa festa de casamento? Então, a resposta: ele transformou água em vinho. Jesus provavelmente ele sentiu compaixão pela família, pelos noivos, e não queria que eles passassem vergonha. Leitura do 10. Veja alguns detalhes importantes do relato de João capítulo 2. Você percebeu que não foi Jesus que encheu os jarros de água? Em vez de chamar a atenção para si mesmo, ele pediu para os seus servos encherem os jarros. E depois de transformar a água em vinho, Jesus não pegou um pouco do vinho e levou para o diretor da festa. Em vez disso, ele pediu para os servos fazerem isso. E com certeza, Jesus não ergueu um copo de vinho na frente de todos os convidados e disse: Provem este vinho que eu acabei de fazer. Pergunta: que detalhes importantes lemos no relato de João capítulo 2?
Então a resposta: primeiro, Jesus, ele não encheu os jarros, não chamou atenção para si mesmo, mas pediu que os seus servos fizessem isso e levassem depois o vinho até o diretor da festa. Então, ele ficou na dele, não quis se aparecer. Assim como mostra a gravura. Jesus lá no canto, tranquilo, observando, os seus servos enchendo os jarros e outros servos levando o vinho até o diretor e o noivo da festa. Então nós devemos imitar Jesus e não ficar nos exibindo pelas coisas que fazemos. Leitura do 11. O que podemos aprender do milagre de Jesus de transformar água em vinho? Nós aprendemos uma lição de humildade. Jesus não se gabou do milagre que fez. Na verdade, ele nunca se gabava de nada que fazia. Pelo contrário, Jesus era humilde e sempre dava glória ao seu Pai. Se imitarmos o exemplo de Jesus e tivermos uma opinião humilde sobre nós mesmos, não vamos ficar nos exibindo pelo que conseguimos fazer. Não importa o que fizermos no serviço a Jeová, é melhor não chamar atenção para nós mesmos, mas dar todo o crédito para o nosso maravilhoso Deus. Jeová merece toda a glória, afinal de contas, o que poderíamos fazer sem a ajuda dele? Pergunta: o que podemos aprender do milagre de Jesus? Resposta: Jesus, ele não se gabou do milagre que fez, ele nunca se gabava de nada que fazia, ele era humilde e sempre dava glória ao seu Pai. Então, se nós imitarmos o seu exemplo e tivermos uma opinião humilde sobre nós mesmos, não vamos ficar nos exibindo pelo que conseguimos fazer. Leitura do 12. Veja outra maneira em que podemos imitar o exemplo de humildade de Jesus. Imagine a seguinte situação. Um ancião passa bastante tempo ajudando um servo ministerial jovem a preparar seu primeiro discurso público. Por causa disso, aquele jovem faz um excelente discurso e todos na congregação ficam muito felizes. Depois da reunião, alguém diz para o ancião: que discurso excelente tivemos hoje, não é? Mas daí o ancião diz: é verdade, mas eu passei muito tempo treinando discurso com ele. Será que essa foi uma boa resposta? Seria muito melhor o ancião dizer: sim, é verdade, estou muito orgulhoso dele. Quando somos humildes, não precisamos receber crédito pelas coisas boas que fazemos a outros. Para nós, é suficiente saber que Jeová vê o que fazemos e que Ele dá valor a isso. Com certeza, nós agradamos muito a Jeová quando imitamos o exemplo de humildade de Jesus. Pergunta: de que outra maneira podemos imitar a humildade de Jesus? Podemos fazer isso por também ser humildes. Aqui mostra o exemplo de um ancião que ajuda um jovem a preparar o seu discurso, mas depois do discurso, ao invés de elogiar e falar que sente orgulho pelo que ele acabou de fazer, ele diz assim: mas eu também treinei muito tempo com ele. Então, ele quis se aparecer, não deixou que o jovem tivesse o seu próprio reconhecimento. Então, é coisas que nós não devemos fazer, se quisermos mostrar humildade, assim como Jesus. Subtítulo: Uma lição de compaixão. Vamos iniciar fazendo a leitura de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 15. Logo depois disso, ele viajou para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão viajavam com ele. No momento em que se aproximava do portão da cidade, um morto estava sendo carregado para fora, o filho único de sua mãe. Além disso, ela era viúva. Uma multidão considerável na cidade também a acompanhava. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: pare de chorar. Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se.
E o morto se lhe sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Durante seu ministério, Jesus viajou até Naim. Essa cidade ficava na Galiléia, perto de Sunem, onde o profeta Eliseu ressuscitou um menino uns 900 anos antes. Imagine esta cena. Jesus se aproxima do portão da cidade e vê muitas pessoas acompanhando um funeral. A cena é de cortar o coração, porque uma viúva tinha acabado de perder seu único filho. Mas aquela mãe não estava sozinha. Muitas pessoas da cidade estavam com ela. Jesus parou aquelas pessoas e fez algo que marcou a vida daquela mãe para sempre. Ele ressuscitou seu filho. Essa é a primeira de 3 ressurreições feitas por Jesus, que são descritas nos evangelhos. Então a pergunta: o que Jesus viu ao chegar na cidade de Naim e o que ele fez? Resposta: ele vê muitas pessoas acompanhando o funeral. A cena é de cortar o coração, porque uma viúva tinha acabado de perder seu único filho. Mas Jesus ele para aquelas pessoas e ressuscita o filho daquela mulher. Leitura do 14. Veja alguns detalhes interessantes no relato de Lucas capítulo 7. Perceba que Jesus primeiro viu a mulher e depois disso teve pena dela. Talvez Jesus tenha visto essa mãe chorando enquanto caminhava ao lado do corpo de seu filho. Mas Jesus não sentiu só pena dessa mulher. Ele mostrou compaixão por ela. Ele falou com ela num tom consolador e disse: "Pare de chorar." Então, Jesus tomou a iniciativa e fez algo para ajudá-la. Ele ressuscitou o jovem e o entregou à sua mãe. Pergunta: que detalhes interessantes encontramos no relato de Lucas capítulo 7? Então a resposta: Jesus primeiro, ele viu e depois teve pena. Jesus ele não só sentiu pena, mas também mostrou compaixão pela mulher. E ao sentir essa compaixão, ele falou de uma forma consoladora, tomou a iniciativa para ajudá-la e ressuscitou o seu filho. Assim como conseguimos ver na gravura. Jesus ele chegando perto da senhora e provavelmente falando palavras de consolo. Leitura do 15. O que podemos aprender com esse milagre de Jesus? Aprendemos que precisamos mostrar compaixão com aqueles que perderam alguém na morte. É claro que não temos o poder de ressuscitar alguém, mas assim como Jesus, podemos ser observadores e mostrar compaixão por quem perdeu alguém na morte. Podemos tomar a iniciativa dizendo ou fazendo algo que ajude e console essas pessoas. Até palavras simples e pequenos gestos podem fazer a diferença. Pergunta: o que aprendemos com o milagre de Jesus? Resposta: que precisamos mostrar a compaixão com aqueles que perderam alguém na morte. E podemos tomar a iniciativa dizendo ou fazendo algo que ajude e console essas pessoas. Leitura do 16. Veja uma experiência. Alguns anos atrás, uma irmã percebeu que uma mãe estava chorando durante um cântico na reunião. O cântico falava sobre a ressurreição. Aquela mãe tinha perdido recentemente sua filha, que ainda era jovem. Sem pensar 2 vezes, a irmã foi até o lado dela, colocou a mão no seu ombro e cantou o restante do cântico junto com ela. Depois, a irmã que tinha perdido a filha disse: "Eu me senti muito amada pelos irmãos e irmãs. Nossa ajuda está aqui no Salão do Reino." Aquela mãe se sentiu muito feliz de ter ido à reunião. Nós podemos ter certeza que Jeová observa e dá muito valor até mesmo às coisas simples que fazemos para mostrar a compaixão por quem perdeu alguém e está com o espírito esmagado. Pergunta do 16. O que você aprendeu com a experiência do parágrafo conforme representada na imagem? Então a resposta: percebemos que nós podemos consolar e ajudar os nossos irmãos em simples detalhes, mas em momentos importantes. Na gravura mostra uma irmã
indo consolar alguém que está deprimida e chorando durante um cântico. Provavelmente isso já aconteceu no Salão do Reino, no meu e no seu. Se isso acontecer novamente, então tenha essa oportunidade de consolar o seu irmão. Leitura do parágrafo 17, subtítulo: Um projeto de estudo que vai fortalecer a sua fé. Nós podemos ser muito encorajados ao pesquisar os milagres de Jesus que encontramos nos Evangelhos. Eles nos ensinam o quanto Jeová e Jesus nos amam. Além disso, esses milagres mostram o poder que Jesus tem para resolver todos os problemas da humanidade e nos dão ainda mais certeza de que todas as promessas de Jeová vão se cumprir em breve. Ao estudarmos esses relatos, podemos meditar em como imitar as qualidades de Jesus. Que tal fazer um projeto de estudo pessoal ou separar um dia na adoração em família para aprender mais sobre outros milagres de Jesus? Você vai aprender muitas coisas novas. Daí, aproveite para compartilhar o que você aprendeu com outros. Com certeza, você vai ter muitas conversas encorajadoras. Pergunta: o que aprendemos neste estudo? Resposta: aprendemos o quanto Jeová e Jesus nos amam. Mostra também o poder de Jesus para resolver todos os nossos problemas e nos dão certeza que todas as promessas de Jeová vão se cumprir em breve. Então, meditar nessas qualidades com certeza nos enche de esperança. Leitura do 18. Perto do fim de seu ministério aqui na terra, Jesus realizou sua terceira e última ressurreição registrada nos Evangelhos. Dessa vez, ele ressuscitou um amigo muito querido, e a situação foi bem diferente das outras ressurreições. Que lição podemos aprender desse milagre e como podemos fortalecer nossa fé na esperança da ressurreição? É o que vamos ver no próximo estudo. Pergunta do 18. O que vamos ver no próximo estudo? Vamos ver Jesus ressuscitando um amigo e vamos responder duas perguntas. Que lição podemos aprender desse milagre e como podemos fortalecer nossa fé na esperança da ressurreição? Então, meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao fim desse estudo. As perguntas de recapitulação já estão lá no outro vídeo, que é a reunião final de semana. Então, dá uma olhadinha lá que você vai obter as respostas finais, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.